Gênesis capítulo 22, do versículo 7 ao 8, nós lemos assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Hoje eu quero falar sobre o tema a dignidade do cordeiro. A dignidade do cordeiro. Isso é claro dentro do nosso tema que estamos seguindo, as pérolas no caminho cristão. E o cordeiro, ele aparece como um tema central em toda a Bíblia. A primeira referência ao cordeiro a gente encontra no versículo 7 de Gênesis 22, que nós acabamos de ler. Ali é explícita a ocorrência onde fala cordeiro. Mas eu tenho uma opinião pessoal, tá? Não posso provar, não tem como ser categórico, mas eu acredito que as túnicas que Deus fez para vestir Adão e Eva depois da queda, para substituir os aventais de folhas que eles fizeram, eu tenho por mim que ali eram cordeiros. Tá? É só uma opinião. Quando chegar no céu, vocês verão que eu tinha toda a razão. Tá? Mas enfim, tá? Também eu acredito que o sacrifício que foi oferecido por Abel e que foi negado, Caim negou oferecer, quando Deus fala o pecado está à porta, pela palavra pecado, pode se referir também a um cordeiro, a um pecado, o preço do pecado, por exemplo. Eu acredito que aquilo era um cordeiro. Não posso provar, é apenas opinião, mas eu tenho razão. Tá bom? Mas enfim, não é importante. O importante é que a palavra cordeiro, especificamente, acontece aqui em Gênesis 22, versículo 7, e é um jovem que pergunta a seu pai: onde está o cordeiro? E o cordeiro? E essa é a pergunta e a resposta. O cordeiro. O cordeiro é um animal tão indefeso, tão manso, que ele precisa de alguém, muitas vezes um garoto. Lembrando que Davi era um pastor de ovelhas, e naquela época ele era um adolescente. Então, muitas vezes até mais jovem do que um adolescente. Um garoto pode protegê-los. Então, uma criatura tão indefesa que até um garoto precisa protegê-la. E mesmo assim, o cordeiro, ele é de tremenda importância e de tremenda relevância em todo o contexto da palavra de Deus. A gente vê no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse, nós temos referências ao cordeiro. Não em todo o livro, mas esse tema, essa referência ao cordeiro ocorre através de toda a Bíblia. E lá a gente leu a primeira ocorrência, Gênesis 22, versículo 7, e a última ocorrência, não a última, mas ocorre também em Apocalipse, no último livro. Não é a última referência ao cordeiro, mas é uma referência ao cordeiro no último livro da Bíblia, que diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro com C maiúsculo, indicando que era Cristo. Cordeiro, como havendo sido morto. Aí realmente tira qualquer dúvida. Um cordeiro como tendo sido morto. Só que não estava morto, mas ele estava como tivesse sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não vamos entrar agora na questão desses chifres, dos olhos e por que o número 7, mas referência ao cordeiro, sentado no trono, como se tivesse sido morto. Então, o cordeiro, dentro da teologia do Velho Testamento, o cordeiro ele expiava os pecados tanto do judeu individualmente, pessoalmente, como também de toda a nação, de forma corporativa. Então, desde o indivíduo até toda a nação como um todo, ele expiava os pecados, ele remia, ele pagava, ele cobria. Inclusive, a palavra cordeiro em hebraico, ou uma das palavras de cordeiro em hebraico, é a palavra taulé.
E dessa palavra taulé é derivado a palavra telau. Taulé e telau são palavras que são ligadas. E essa palavra telau, ela é derivada de cordeiro, taulé, mas ela significa cobertura. Cobertura. Então, ovelha, cordeiro, perdão, ela tem um sentido duplo de ser um animal, mas também de ser uma cobertura, que ela cobre os nossos pecados. Deus não mais vê, porque o cordeiro, ele cobre, é uma cobertura aos nossos pecados, nossas transgressões. Então, no caminho cristão, o cordeiro, ele é aquele que abre o caminho, o cordeiro abre o caminho, e ele também está presente a cada passo do caminho. E nós fazemos bem em nunca perder de vista o cordeiro na palavra de Deus. Então, olhe comigo, nós vamos ver algumas coisas a respeito desse cordeiro. Eu quero que você veja em João capítulo 1, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 29, nós vamos ver que o cordeiro que tira o pecado do mundo, esse cordeiro, a dignidade do cordeiro, a palavra dignidade significa merecedor, ser digno. Tá? Então, o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro, C maiúsculo, indicando Cristo. E aqui fala que ele viu Jesus, então não há dúvida alguma. Mas eis o Cordeiro de Deus que o que? Tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. E é claro, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é assim chamado, assim referido, e ele tira o pecado do mundo. Quer dizer isso do mundo? Todo mundo. Todo mundo, desde Adão e Eva até a última pessoa que nasceu morrer, todo mundo, ele tira, ele expia, ele cobre. Todo pecado desde Adão pode ser coberto pelo Cordeiro. Lembrando que cobertura e Cordeiro em hebraico são interligados. Jesus é o Cordeiro que foi profetizado, inclusive o profeta Isaías, lá no versículo 7 do capítulo 53, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Foi exatamente isso que o cordeiro com C maiúsculo fez. Ele foi como um cordeiro com C minúsculo, e ele pagou, ele foi morto, ele não abriu sua boca. Lembre-se quando Pedro tentou defendê-lo, quando ele foi preso, inclusive até decepou a orelha de um dos guardas, chamado Malcolm. Jesus colocou a orelha de volta, milagrosamente curou, e disse para Pedro guardar a espada, porque ele poderia chamar uma legião de anjos. Ele fez isso? Não, ele não abriu a boca. Note que quando ele foi falsamente acusado, ele não abriu a boca, não se defendeu, ele ficou justamente como o profeta Isaías profetizou. Quieto, mudo, não deu uma palavra. Até perante Pilatos, quando Pilatos o acusou, ele ficou quieto. Não se defendeu, não ofereceu justificativo, não ofereceu defesa nenhuma, porque ele foi como um cordeiro. O cordeiro, ele não é um animal muito sonoro. E ele foi quieto, manso, para a cruz. A salvação, então, ela vem pela graça, simplesmente porque o preço já foi pago pelo cordeiro, que como um cordeiro foi morto sem dar um pio e não abriu a sua boca. Mas o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. É de graça porque o preço foi pago. É de graça porque o sangue correto foi derramado. Se você derramar o meu sangue ou o seu sangue, não vai pagar preço de nada, não vai salvar ninguém. Mas o preço correto, o preço foi pago. A salvação nunca foi por obras. A salvação nunca foi pela lei. A salvação só é pela graça, sempre foi. Não interessa se é para Adão e Eva, não interessa se é para eu e você, se é no Velho Testamento, no Novo Testamento. A salvação sempre foi de graça. Porque o ser humano nunca pôde pagar o preço. Por isso que Jesus veio. Ele veio porque nós somos incapazes. E lá em Gálatas 2:21, diz assim: não aniquilo a graça de Deus. Aniquilar é o quê? É desfazer, é destruir, é negar.
Eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça, ou seja, a salvação, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gente, se eu posso ser salvo, se a justiça vem pela lei, se eu posso ser salvo guardando a lei, para que Cristo veio e para que ele morreu? Ele morreu em vão, ele morreu por nada, morreu de graça. Cristo não morreu em vão. E aqui está escrito, não aniquilo a graça de Deus. Então, se foi a lei que vai trazer justiça e salvação para mim, eu estou aniquilando, eu estou cancelando a graça de Deus. Mesmo o livro, Gálatas 5, versículo 4, fala, separados estais de Cristo. Quem está separado de Cristo? Pecadores? Sim, mas não é isso que está dizendo. Vamos ler o resto. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Veja só, quem está separado de Deus? Aquelas pessoas que estão se justificando, ou tentando, buscando se justificar pela lei, tentando ganhar, merecer a salvação com obras da lei. A Bíblia fala que quem assim faz está separado de Cristo e tem caído da graça. Por que caiu? Porque nunca esteve na graça. Imagine alguém que a graça está ali, você vai, mas você nunca vai chegar lá porque você não quer se agarrar na graça, você está se agarrando nas suas obras, na sua justiça, em guardar a lei, e não fazer isso, não fazer aquilo, blá, blá, assim por diante. Então o que acontece? Você nunca chega lá e você cai da graça, você se afasta da graça. Romanos 11:6 deixa isso bem claro. Mas se é por graça, falando sobre justificação, falando sobre salvação. Mas se é por graça, já não é pelas obras. Nada mais simples. Ou é pelas obras, ou é pela graça. Se é pela graça, então não é pelas obras. E vai continuar dizendo, se é por um, não é pelo outro. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Resumindo, ou é uma coisa ou outra, não pode ser uma mistura dos dois. A maioria das igrejas, se você parar para conversar com os pastores, mestres, até pessoas que frequentam, você pergunta, salvação é pela graça? Ah, sim, é pela graça. Enche a boca, pela graça. Mas aí no outro fôlego eles dizem, mas você não pode fazer isso, você tem que ser batizado, você tem que vir para a igreja, você tem que parar, fazer... então é obras. Não é obras. Então é por graça. Aí fica essa confusão, e é uma confusão, e isso afasta muita gente da igreja, afasta muita gente de Deus, porque não faz sentido. E aqui está tão claro, ou é graça ou é obras, não pode ser os dois, ou é uma coisa ou é outra. E é claro, é pela graça. Por que pela graça? Porque é pelo sangue do Cordeiro, é o Cordeiro que cobre os nossos pecados, nossas ofensas, é o Cordeiro que faz isso, não são as minhas obras, ou guardar a lei, ou que eu faço ou deixo de fazer. Então a lei, ela não salva. A lei nunca salvou. Então para que Deus deu a lei? Que bom que você perguntou. A lei foi dada não para salvar, mas para nos acusar. Olha o que fala aqui em Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, veja só, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados. Cerrado estava fechado. Estava guardado, fechado, trancado debaixo da lei. Obviamente a referência aqui é para os judeus a quem a lei foi dada. A lei foi dada aos judeus. Não foi dada para o mundo, foi dada para os judeus. Tá? Mas fala aqui que antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, ou seja, aquela fé que viria. Então, antes da fé, a lei nos guardou, a lei nos encerrou, para quando a fé viesse. Então, ela tinha uma função, não era de salvar, era para guardar, era para encerrar. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor. A lei não veio para salvar, a lei veio para ser um
tutor. O que é um tutor? Tutor é um professor, um ensinador, é alguém que ensina, é um tutor. O que a lei veio nos ensinar? O que a lei veio nos tutelar? Veio nos mostrar que nós somos incapazes de guardar a lei. Nós somos incapazes de nos justificarmos pela lei. Essa é a função da lei. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. Muita gente pensa, porque no Velho Testamento os judeus eram salvos guardando a lei. Aonde que está dizendo isso? Não é na Bíblia. A lei não foi dada para salvar ninguém, ela foi dada para ser um tutor, para nos apontar a nossa necessidade que nós temos do Cordeiro, da cobertura do sangue do Cordeiro. Aí continua. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Nos conduzir, nos levar, nos apontar. Eu não consigo salvação guardando lei, mas aquilo vai me levar a Cristo, ao Cordeiro, à cobertura, onde sim há salvação. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé nós fôssemos salvos. Através de quem? De Cristo, do Cordeiro, da cobertura, não da lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei. E no Velho Testamento, então, pastor, como é que funcionava a salvação? Igual hoje. Com uma pequena diferença. Hoje nós somos salvos pela fé, certo? Olhando para trás. Olhando para o passado. Olhando para 2000 e tantos anos atrás, o que o Cordeiro fez na cruz. O Cordeiro de Deus. Nós temos fé nisso. Alguém viu isso? Alguém viu? Alguém estava lá? Não, estava, mas não está vivo hoje. Mas nós não estávamos lá. Nós temos relatos fidedignos, mas nós não vimos. Nós temos fé naquilo que já ocorreu. Eu não vi, mas ocorreu. E eu creio, e aquilo me salva. E o judeu? Bom, o judeu é o seguinte, ele estava no outro lado da cruz. Eles tinham a mesma fé, só que não naquilo que já aconteceu, mas naquilo que viria a acontecer. Eles também não viram, como eu e você não vimos. Eles não estavam na cruz, como nós não estávamos na cruz naquele momento, mas pela fé nós cremos que eles acreditavam pela fé que haveria. Nós olhamos para trás, eles olhavam para a frente, mas ambos são salvos pela fé. A lei foi um tutor que nos guardou, nos encerrou, nos conduziu a Cristo para sermos salvos, justificados pela fé. Tudo isso através do Cordeiro, o Cordeiro, e a dignidade do Cordeiro. Então sempre foi pela fé. É incrível como uma doutrina tão básica, tão crucial, é tantas vezes mal entendida, mal aplicada, é sinceramente algo assombroso. E não é à toa, porque se o diabo quer trazer confusão em uma doutrina, é justamente essa, que é uma doutrina que pode manter pessoas longe e fora da salvação. Então temos que ter muito cuidado. No caminho cristão, nunca perca a vista do Cordeiro. No caminho cristão, ele é o começo e o fim do nosso caminhar. No último capítulo da Bíblia, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 13, Jesus falou assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem falou isso? O Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro abre o caminho cristão. O Cordeiro está em cada passo do caminho cristão. Então vamos honrar e enxergar o Cordeiro. Vamos para 1 Pedro capítulo 1. Estamos falando esta noite sobre a dignidade do Cordeiro. A primeira coisa que nós vimos é que o Cordeiro, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo pela fé. O Cordeiro é quem paga o nosso resgate. O Cordeiro é quem paga o nosso resgate. 1 Pedro 1, olha no versículo 18. Que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Um cordeiro, foi pelo sangue de Cristo, cordeiro imaculado e incontaminado. Não só o cordeiro tira o pecado do mundo, mas mais importantemente, ele tira o pecado de cada um de nós pessoalmente. Muitas vezes a gente perde vista porque nós pensamos, bom, ele tira o pecado do mundo, dos bilhões e bilhões que vivem, já viveram do mundo, e a gente perde vista do pessoal. Ele tira o pecado do mundo, mas ele pagou o meu resgate, ele pagou o resgate de Roberto Tulli, ele pagou o resgate, pessoalmente, para todo aquele que nele crê. Ele tira o pecado de todo mundo, mas nós precisamos recebê-lo pessoalmente. Tem muita gente que tem essa ideia de, bom, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu para salvar todo mundo, Jesus tirou o pecado do mundo, eu estou no mundo, eu sou do mundo, então eu estou salvo. Não. É preciso recebê-lo pessoalmente. O resgate pessoal. O resgate ou o preço nada mais é do que uma vida imaculada e incontaminada, como nós lemos aqui agora há pouco. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço é esse sangue. Esse sangue incontaminado, imaculado, perfeito, sem pecado. E só Jesus tem tal sangue. Eu não tenho, você não tem, ninguém nunca teve. Buda não teve, Maomé não teve. Pega aí todos os... Ellen White não teve. Nenhum dos... Joseph Smith dos Mormons não teve. E aí você pode colocar quem você quiser dos grandes nomes das falsas religiões. Todos morreram. Por quê? Porque todos são pecadores. Por quê? Porque todos não têm o sangue imaculado e incontaminado. Hebreus 4,15 fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Todo pecado que eu e você podemos ser tentados, Cristo foi tentado. Ele sofreu toda a tentação possível ao homem. A diferença é que nós, ora resistimos, ora caímos, ora fugimos, ora sucumbimos. Cristo nunca caiu em nenhuma tentação. Ele não tem pecado. Então o sangue dele é imaculado, o sangue dele é sem pecado, o sangue dele é digno de ser usado como preço pelo nosso pagamento. Na Páscoa judaica, que foi instituída por Moisés lá ainda no Egito, no dia em que foram libertados, era preciso cada família fazer um sacrifício de, adivinha o quê? Um cordeiro. Êxodo 12, versículo 21. Chamou, pois, José a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Não foi um cordeiro que foi tomado, sacrificado para todo mundo. Não. Cada família deveria ter um cordeiro. Ah, mas minha família é muito pequena, então se junta com duas famílias, pronto. É pouca gente, se junta duas famílias. Mas era preciso fazer um cordeiro por família, ou duas famílias, dependendo da situação, havia essa possibilidade. Mas a verdade é que precisava ser feito o sacrifício. Tomai o cordeiro e sacrificai-o. Aquele cordeiro, Moisés instruiu, teria que ser um cordeiro macho, menos de 1 ano, sem mácula, sem doença, sem defeito, não podia ser coxo, cego, doente, perfeito. Tinha que ser separado para comprovar a sua perfeição. E assim como era preciso as famílias na Páscoa sacrificar a Páscoa, sacrificar o cordeiro e aplicar o sangue nos umbrais das portas. Não era só ter um cordeiro. Não era só sacrificar o cordeiro. Não era só juntar num recipiente o sangue do cordeiro. Era preciso o quê? Aplicar. Era preciso aplicar o sangue nos umbrais das portas. Não bastava o sacrifício, não bastava o sangue, era o sangue aplicado. Era o sangue aplicado que salvava. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Isso é aplicar o sangue. É você crer e você receber. É você crer e você receber. Não adianta você conhecer a respeito do Evangelho. Não adianta você saber fatos pertinentes ao Evangelho. Não adianta você saber que é um pecador, Jesus nunca pecou, é o Filho de Deus, morreu numa cruz, ressuscitou. Você conhece todos os fatos, isso não vai lhe salvar. É como você ter um cordeiro lá no Egito. Você pega um cordeiro, ele tem uma unidade, perfeito, imaculado, você mata o cordeiro, você junta o sangue dele e deixa lá. Está ali o sangue, cordeiro morto, o sangue recolhido. Você só não fez o quê? Aplicar o sangue na porta. O anjo da morte passaria e mataria o primogênito da sua casa. Mas eu matei o cordeiro, eu juntei o seu sangue, mas você não aplicou o sangue. O sangue precisava ser aplicado. E tem mais. Aquele mandamento, aquela ocasião, não era para o povo judeu, era para qualquer um, egípcio ou não. Todo aquele que cresce e sacrificasse em obediência e aplicasse, o primogênito seria poupado. Poderia sim, qualquer um ter feito aquilo. Não é o sacrifício, é o sangue aplicado. E nós aplicamos o sangue quando nós cremos e nós recebemos. Quando nós invocamos o nome do Senhor e nós recebemos, nós confiamos, isso é aplicar o sangue do Cordeiro, que é Cristo. Você já aplicou o sangue? Isso ocorre uma vez, no ato da salvação. Muitas vezes, não sei se alguém aqui tem essa experiência, você fala sobre receber Cristo, sobre confiar em Cristo. Ah, eu faço isso toda hora, toda semana eu faço isso. Alguém já ouviu isso, evangelizando, alguém falar isso? Ah, eu sempre faço isso. Eu falo, não, você não está entendendo, você não tem como sempre fazer isso. É como nascer, você nasce uma vez. Ah, meu netinho Benjamin tem nem 24 horas, ele nasceu uma vez, ele não vai nascer mais. Não fisicamente. Eu espero, oro, que ele venha nascer de novo, mas isso é espiritualmente. Mas fisicamente, ele nasceu hoje, ele nasceu hoje, acabou, ele não vai nascer fisicamente mais. O novo nascimento é a mesma coisa, você nasce de novo, você recebe Cristo uma vez. Acabou, não recebe mais. Então, quando a pessoa fala, eu faço isso, você não está entendendo, estamos em duas conversas aqui, duas frequências. Mas nós temos que receber e nós temos que falar. Nós temos que espalhar. Cabe a nós. Em Hebreus 10, versículo 1, aborda isso muito claramente. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, mais uma vez, fala aqui que a lei era a sombra dos bens futuros. Ou seja, a lei estava ligada com algo que viria no futuro. Como eu disse, nós olhamos para o passado. Nós olhamos pela fé para o passado, eles olhavam pela fé para o futuro, e a lei fazia referência a isso. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. A lei não era a imagem exata, a lei nunca foi para salvar. Nunca. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Ou seja, aquele sacrifício era uma sombra, eram imperfeitos, e todo ano eram oferecidos. Por quê? Porque era só uma sombra. Cristo não é uma sombra, Cristo não é um cordeiro, Cristo é o cordeiro. Uma vez oferecido, não tem que ter mais sacrifício. Continua. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nós já fizemos isso, porque nós aplicamos o sangue do Cordeiro, nós recebemos o Cordeiro. Nós não precisamos mais ficar nascendo de novo. Não tem que fazer sacrifício. Que não é a sombra. Se eu levantar minha mão assim, você vai ver. Bom, aqui não dá que é bem iluminado, mas você vai ver a sombra.
Mas a sombra de algo não é algo, é só a sombra. Mas é a sombra de alguma coisa. Pois bem, a lei era a sombra do Cordeiro, da cobertura. Versículo 3 de Hebreus 10. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então os pecados eram relembrados, comemorados, admitidos, confessados com os sacrifícios anuais da nação, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, todos os animais oferecidos no Velho Testamento não tiravam pecado. Eram apenas a sombra daquele que tira os pecados. E quem tira os pecados? Eis o Cordeiro de Deus, João falou, que faz o quê? Tira os pecados do mundo. A lei era a sombra, não tira, é impossível. Está dizendo aqui, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire o pecado. Por quê? Era só a sombra. Diga uma coisa, você quer um carro ou quer a sombra de um carro? Você quer uma casa ou a sombra de uma casa? Você quer dinheiro ou a sombra do dinheiro? Pois é, exatamente isso. Sombra. Por isso que eu tinha que repetir anualmente, porque era só a sombra. O sangue do Cordeiro paga completamente e eternamente o nosso pecado. Ele tira o nosso pecado. O sangue do Cordeiro. Por último, vamos para Apocalipse, versículo 12 de capítulo 5. Apocalipse 5, versículo 12. Estamos vendo a dignidade do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que paga o nosso resgate pessoal. E por último, o Cordeiro é digno. A dignidade do Cordeiro está que ele é digno. Apocalipse 5, versículo 12. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. O Cordeiro é digno. Só o Cordeiro é digno de ser honrado. Só o Cordeiro é digno, só o Cordeiro merece ser exaltado, obedecido, seguido. Só o Cordeiro. Ao colocar qualquer coisa, qualquer pessoa à frente ou acima do Cordeiro, nós estamos tirando sua dignidade, subtraindo sua dignidade. Estamos tirando sua honra. Estamos negando o seu poder em nossas vidas. Ao colocar outra coisa acima ou à frente do Cordeiro. Estamos negando-lhe ações de graças. Ele é digno de ações de graças. Que ações de graças? Gratidão. São obras oriundas da gratidão. Ações de graças. Eu sou tão grato e reconheço o que Cristo fez por mim, que isso vai gerar ações, obras, vai ter um efeito. A minha gratidão vai se manifestar em palavras, obras, atitudes, decisões. São ações de graças. E quando nós não colocamos o Cordeiro acima e na frente de todas as outras coisas, nós estamos acima de tudo, sendo ingratos. Negando-lhe honra, poder, tirando a sua dignidade. Em resumo, vivamos no espírito do Cordeiro. Cordeiro que aparece desde Gênesis até Apocalipse, Cordeiro que está fazendo seu caminho por toda a Escritura, seu ministério, sua simbologia, sua analogia. O espírito de Cordeiro é viver em amor e sacrifício aos outros,
o honrando em gratidão. Devemos viver em sacrifício e a serviço dos outros. Quem? Os outros, na sua família, na sua casa, principalmente, mas não tão somente, na sua casa, na sua igreja, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, enfim. Devemos estar amando e servindo os outros. Sabe o que é isso? Isso é dar ações de graças. Ações de gratidão. Buscando ser bênçãos a todos, em palavra e em feitos. E assim nós tornamos o Cordeiro digno em nossas vidas, brilhando e exaltando e elevando o Cordeiro, para que todos vejam nossas ações de graças, que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu.